do Collor. E na discussão nós fizemos o seguinte: pô, nós temos que, a OAB tem que resgatar qual é a mais importante luta democrática desse momento. A mais importante na avaliação da OAB é exatamente a reforma política. Que a reforma política, na verdade, é a mãe da reforma. Ou se consegue fazer uma reforma política que amplie o processo democrático, ou todas as outras questões estarão dificultadas, né? Então foi constituída, logo depois da posse da nova gestão, uma comissão de mobilização pela reforma política, que foi indicado César Brito, ex-presidente da OAB, uma pessoa excelente, uma pessoa determinada, corajosa, um democrata, e eu fui eleito secretário da Comissão Nacional da OAB. E nós partimos para refletir, para analisar, quer dizer, quais eram as causas dessa crise de representação que se expressou de forma tão contundente em junho, nas manifestações que ocorriam em junho. Mas era qual? O que era, digamos assim, que levava a esse processo de corrupção eleitoral de forma tão grotesca e que, na verdade, levava a uma rebeldia da sociedade? A sociedade começou a se rebelar. Inclusive o fato de que a invasão de Câmara de Vereadores, de Assembleia, mesmo do Congresso Nacional, é indicativo disso. Já não há mais respeito a essa representação. A sociedade considera que esse tipo de estrutura política não atende às aspirações da grande maioria da sociedade. Começamos, então, a refletir quais seriam as causas. Até porque uma entidade que partilhou conosco esse processo, nós ficamos 6 meses, eu fiquei 6 meses debruçado sobre essa questão para formular o projeto que hoje a OAB está exatamente discutindo, está levando à sociedade. E então surgiu uma coisa, uma da entidade era o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E a gente dizia, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, ele combateu as consequências da corrupção eleitoral. Exatamente para prender uma pessoa que corrompeu e tal. Mas isso aí não resolveu o problema. Porque a questão não é a consequência, é a causa. O que é? Enquanto você não vai na causa e resolve o problema, a causa não tem. A consequência, ela continua. Porque o sistema que produz aquilo continua existindo. E nós começamos exatamente a identificar, quer dizer, basicamente 2 questões fundamentais que degradam o processo democrático no Brasil. Primeiro, financiamento privado de campanha. E segundo, o sistema eleitoral. E aí o seguinte, nós fomos identificar que no caso do financiamento privado de campanha, na verdade o financiamento é inconstitucional. Então a primeira questão que a OAB levantou é o seguinte: a inconstitucionalidade do financiamento privado de campanha, sobretudo o financiamento de empresas. Porque a Constituição brasileira diz que o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, a interferência do poder econômico na Constituição do poder é inconstitucional. E a OAB entrou com ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Na quinta-feira agora nós vamos estar com o presidente do Supremo Tribunal Federal para solicitar que a ação direta de condicionalidade sobre o financiamento de campanha seja exatamente colocada na pauta. Então, essa é a primeira dimensão, né? A segunda dimensão é que o financiamento privado... Ô, prefeita, você é prefeita de São Paulo, Nádia Capial, no atual momento, sucedendo... A gente entra pela frente e atrapalha, né? Muito obrigado, Nádia. Todos nós sabemos das responsabilidades que você está tendo nesse momento, então fico muito agradecido da sua presença aqui. Mas estava falando da reforma política, Nádia. Então, a primeira dimensão é essa, a inconstitucionalidade do financiamento de campanha. Eu dizia aqui que a Constituição é uma posição da OAB, o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, o financiamento de campanha, ele compõe um poder que tem quer dizer, que o financiamento de campanha é inconstitucional. Porque o dinheiro não é povo, o empresário não, quer dizer, o poder econômico não é povo. Ele não pode interferir na constituição do poder. E eu dizia exatamente que está em curso uma ação direta de inconstitucionalidade, quer dizer, interposta pela OAB. Primeira dimensão. Segunda, exatamente esse fato de que o financiamento de campanha, ele compõe um poder distanciado das aspirações da sociedade. Tanto assim, eu fui parlamentar durante 4 mandatos, quer dizer,
no frio, eu chamo no frio, o Congresso ele não consegue aprovar coisas que atendam aos interesses da sociedade, pela força do poder econômico lá. Então há uma distorção da representação popular. E, portanto, essa questão da origem do poder fica exatamente, né, entra em crise. Bom, e essa questão, digamos, do financiamento privado de campanha, no fundo, não é privado coisa nenhuma. O financiamento privado é público. Por quê? O empresário que financia um candidato, ele quer, na continuidade, ter o seu retorno, todo mundo. Por que é o superfaturamento de obra? Por que há favorecimento de determinadas empresas? É exatamente o empresário que tem interesse no poder público, tanto assim que essa proposta, mesmo para certos setores empresariais que não têm compromisso, eles acham bom. Porque, na verdade, criou-se uma certa regra de que todo empresário tem que contribuir com a campanha. E às vezes o empresário não tem nenhum compromisso, ele não vai ter uma vantagem imediata. E ele se sente achacado. Então, agora, claro, o empreiteiro, aquele que tem interesse, o banco, aquele que tem interesse direto no negócio com o poder público, esse tem. Então, na verdade, essa questão, essa dimensão, quer dizer, de um poder político que fica exatamente questionado, fica distanciado do povo, tem a ver com essa origem do financiamento de campanha. E uma terceira dimensão, que é o canal da corrupção eleitoral. Então, aí nós chegamos naquilo que diziam. A causa é o financiamento. Por quê? Porque, na verdade, o empresário, ele contribui, quem tem experiência de campanha sabe que essa questão é feita em decorrência da atual estrutura. Porque você precisa de dinheiro. O empresário, ele dá 10 milhões e declara 50 mil. E o resto, ele exatamente passa pelo caixa 2. Ao empresário interessa não dizer quanto que ele está contribuindo para exatamente o outro, para o político não saber. E ao político interessa para não ficar com a marcha de que é testa de ferro do empresário. Ou seja, por isso é que o caixa 2 é forte. E enquanto você não terminar com financiamento privado de campanha, não termina com o caixa 2. Esse é o problema. Então é um cinismo aqueles que combatem a corrupção eleitoral, mas na hora de combater o financiamento privado de campanha, calam-se. É cinismo isso. É você fazer demagogia. Então daí porque nós temos que politizar para que a sociedade perceba que esse financiamento que é a causa de todos os males do sistema eleitoral. Então, a essa questão, hoje há um debate grande em torno do problema do financiamento público de campanha e tem, digamos, uma proposta em vários setores em torno do problema do financiamento exclusivo de campanha. Quer dizer, a OAB considera que essa forma de colocar não é adequada. Porque ao você botar financiamento público exclusivo, a sociedade rejeita, porque os setores que são contra isso, dizem que isso aí é dinheiro para financiar político corrupto. Então, a OAB, o conjunto, que na verdade eu esqueci de falar, quer dizer, a partir de um determinado momento, nós conseguimos construir o que nós estamos chamando uma coalizão em defesa do projeto de reforma política democrática e eleições livres. Essa coalizão tem a OAB, a CNBB, a CTB, a CUT, a UNE, a UBS, ou seja, são 44 entidades, as mais representativas do movimento social, é a mais articulada, ao nível mais elevado de articulação, desde a direta já. Desde a direta já. Então, esse conjunto de entidades propuseram, então, o chamado financiamento democrático de campanha. O que seria? Primeiro, que ao você colocar financiamento democrático, para a sociedade fica mais fácil de entender. É um financiamento que assegure um certo equilíbrio na disputa eleitoral. Em essência, o financiamento democrático é o financiamento público, mas admite o financiamento de pessoas físicas, indivíduos, limitado até R$700, e cuja contribuição geral não ultrapasse a 40% dos recursos públicos. De tal maneira, e mais, são tomadas desse projeto uma série de propostas no sentido de prisão, perda de mandato, cassação de mandato, de tal maneira que há, digamos, controle efetivo. E através da segunda medida, que daqui a pouco eu falo, você há uma redução do número de candidatos, o que permite a fiscalização. Porque hoje em dia, além de você não ter uma estrutura que possibilite isso, o número de candidatos é tão grande que torna inviável. Qualquer juiz eleitoral fala isso, não tem condições. Então hoje, essa história da fiscalização,
da corrupção eleitoral, no Caixa 2, é impraticável, porque não tem jeito. Então, essa proposta que nós estamos fazendo, ela abre caminho também para você ter, além de todas essas medidas legais, você ter uma fiscalização mais efetiva. A segunda dimensão da questão é exatamente o sistema eleitoral. Hoje no Brasil nós temos um sistema eleitoral que é o sistema eleitoral proporcional de lista aberta. Na avaliação nossa, dessas entidades todas, o sistema proporcional é o mais democrático, porque ele permite que o partido eleja o número de parlamentares proporcionalmente ao seu voto. O sistema majoritário, ele é um sistema que, digamos assim, ele cria uma situação complexa, porque, por exemplo, se você tem 10 distritos, primeiro que quando você estabelece o distrito, já há um problema, que é uma manipulação da organização dos distritos. Por exemplo, na França, que houve exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, uma articulação de um distrito para assegurar que o Dassault, que era o presidente daquela firma Mirage, fosse eleito. Então, a manipulação dos distritos já é um problema inicial. Mas não é só isso. Num país, por exemplo, você tem 10 distritos, que um partido recebe 51% dos votos nos 10 distritos, ele tem 10 parlamentares e o outro que tem 49 não tem nenhum. Vai ser uma distorção completa do voto popular, além de uma série de outras razões. Historicamente, inclusive, o sistema majoritário surgiu com o poder territorial. Vem a coisa lá da Idade Média. É a Revolução Francesa, são exatamente as conquistas democráticas que repuseram na ordem do dia a questão do sistema proporcional. Tanto assim que no Brasil, durante 70 anos, foi utilizado um sistema majoritário. A Revolução de 30 que acabou com ele. A ditadura militar tentou implantar, aprovou o sistema, mas ela terminou sendo, digamos assim, rejeitada no processo de abertura, tal, foi as chamadas foram leis que foram exatamente derrogadas, foram anuladas, tal, com o chamado entulho autoritário. Um dos entulhos autoritários era esse sistema. Então, agora, só que no Brasil, o sistema proporcional, ele tem uma distorção, que é o chamado sistema proporcional de lista aberta. O que significa o sistema proporcional de lista aberta? Que você pode votar em qualquer um. Aí o que ocorre? Ao invés de haver uma disputa em torno de ideias, de projetos, ou seja, uma disputa num patamar mais elevado, de uma cultura política mais elevada, o debate se dá em torno de indivíduos e ganha aquele que tem a máquina mais poderosa, ganha aquele que tem mais dinheiro. E mais passa a haver uma disputa brutal dentro do partido. Então o partido está ali, um disputando com o outro. Né? Para solucionar esse problema, também tem uma proposta da chamada lista fechada. Lista fechada. Né? Só que a lista fechada, ela também, nós procuramos construir uma alternativa que pudesse ser, digamos, mais aceitável para a sociedade, que levasse em conta a cultura política brasileira. Então a proposta nossa, ela inclui o que nós chamamos a eleição proporcional em 2 turnos. Por exemplo, a França tem a eleição em 2 turnos. Não é proporcional, lá é majoritária, mas tem 2 turnos. O que nós estamos propondo é a eleição proporcional em 2 turnos. O que significaria? No primeiro turno, quer dizer, você elegeria um número determinado de candidatos pelo quociente eleitoral, e isso seria feito em torno, digamos assim, de ideias, de projetos e de uma lista fechada. O que equivale a dizer que isso, digamos, conduziria ao processo de consolidação partidária. Por quê? O partido não se definisse claramente, ele não tem voto. Então o partido vai ter que dizer, eu até brinco com o pessoal, eu sou de Goiás. Então lá em Goiás nós temos o Aldanante defende a reforma agrária, o Ronaldo Caiado é contra. Então o Ronaldo Caiado vai ter que dizer que ele é contra para ganhar o voto dos fazendeiros. O Aldanante vai ter que dizer que é a favor, o partido do Aldo Dias, não é nem o Aldo, é o partido. Vai ter que ter um programa que identifique com seus eleitores, de forma clara, aberta. Porque hoje uma das questões que é muito criticada, e com razão, é que se você vê, quer dizer, a maioria dos programas, inúmeros partidos, é praticamente quase a mesma coisa. Por quê? Porque, na verdade, o discurso é um, mas a prática é outra. O discurso é para ganhar voto, a prática é para defender quem financiou a campanha. Então, esse sistema que está sendo proposto, ele induz a consolidação partidária. Porque, na verdade, hoje, já no Brasil, no Brasil não, no mundo, há uma ofensiva contra o neoliberalismo. O Bobbio diz o seguinte, que num primeiro momento essa ofensiva do neoliberalismo foi contra o socialismo.
na continuidade, foi contra a social-democracia, e agora é contra a democracia. Então, é esse que está em curso. Exatamente a restrição democrática como forma de criar mecanismos para levar à restrição das conquistas que foram obtidas, sobretudo nos países europeus, com a social-democracia. Então, na verdade, essa dimensão, ela tem um significado muito importante no sentido exatamente de assegurar uma ampliação do processo democrático. Então, na realidade, quer dizer, esse sistema, no primeiro momento, ele se dá, então, em torno de ideias, de propostas, de uma lista fechada. Lista fechada essa que o projeto propõe que seja elaborada democraticamente, que é outra crítica que se faz. Então, isso vai ser controlado pelos caciques. Não, é claro que não existe também nenhum projeto perfeito. Então, essa que eu acho que é importante. Quer dizer, o problema é ver se um projeto como esse, primeiro, se ele atende no fundamental, e segundo, um projeto que é capaz de unificar amplos segmentos da sociedade. Porque você pode propor uma coisa maravilhosa, mas ela é tão radical que ela não consegue unir ninguém. Então, essa proposta do financiamento público da eleição em 2 turnos, então ela leva que no primeiro turno, então você faz a eleição em torno de projetos, de programa. Digamos, um partido que no primeiro turno elege 5 vereadores aqui em São Paulo, ele no segundo turno vai disputar com 10 candidatos. E aí o povo vai decidir dos 10 quais os 5 vão ser eleitos, que já está garantido que ele vai ter 5 cadeiras. Tá? E isso aí, então, significa você combinar no primeiro turno o debate em torno de ideias, eleva o patamar político das eleições, mas você assegura no segundo turno uma intervenção do eleitor, né, de tal maneira que você não retira de uma vez esse poder do eleitor de definir, em última instância, o eleito. Né? Ao lado disso, tem mais 2 outras questões que compõem o nosso projeto, que é exatamente o problema da paridade da representação das mulheres. Essa aqui, a Nádia vai gostar, a Priscila, tudo, né? As mulheres estão aqui vão gostar. Porque, na verdade, é um absurdo completo hoje. Você tem uma sociedade com uma expressão muito grande das mulheres e, na verdade, a representação política das mulheres é muito pequena. Então, você tem que criar mecanismos indutores de uma representação política mais efetiva das mulheres, que elas possam dar uma implementação do plebiscito, do referendo, do projeto de iniciativa popular. Então, está aí. Esse projeto foi protocolado na Câmara dos Deputados pela coalizão, por essa coalizão que eu referi. Nós conseguimos o apoio de 161 parlamentares para esse projeto. E o objetivo, no primeiro momento, foi exatamente tentar obter alguma coisa, nesse momento, válida para as próximas eleições. Não foi possível, mas com simples mobilização da coalizão, já criou uma polêmica no Congresso, que botou na ordem do dia a discussão de uma reforma política mais de fundo. Quem acompanhou a discussão da tal da mini-reforma, que não resolve absolutamente nada, aliás, a mini-reforma ela tinha um dispositivo que agravava a questão do financiamento privado, da inserção do financiamento privado. Você piorava, isso aí era tão absurdo que foi retirado. Mas também o que foi aprovado são coisas que não têm muito significado. Mas isso trouxe à tona a necessidade de um debate e da aprovação de um projeto que atenda e que responda exatamente à necessidade de aperfeiçoamento do processo democrático. Agora, o que a gente pode constatar? E eu, com a minha experiência parlamentar, eu tenho isso claro. O Congresso, a frio, eu chamo a frio o seguinte: se não tiver pressão da sociedade, ele funciona em função da pressão permanente do poder econômico, da representação que foi construída com base no poder do dinheiro. Mas, nesse sentido, quer dizer, se você esperar que a frio o Congresso aprove uma reforma política que atenda às aspirações do avanço democrático, isso é ilusão. Mas também, na minha opinião, é errado você dizer: bom, esse Congresso não aprova nada. Que a vida demonstra que é o contrário. Eu tive experiência na Constituinte. Quer dizer, a pressão popular sobre a Constituinte tiveram o seguinte: 12 milhões de assinaturas na Constituinte, de emendas populares. A Constituinte era o dia inteiro cheio de gente, debates, vários grupos representativos da sociedade e tal. Então, eu acho que foi essa pressão popular sobre a Constituinte que resultou numa Constituição de perfil democrático. Eu sempre tenho discutido, há pouco tempo atrás nós tivemos um debate lá na OAB, em que eu dizia isso: às vezes as pessoas imaginam que a Constituição foi fruto da racionalidade dos constituintes. Não é bem assim. Tem um pouco de racionalidade, mas tem muito, quer dizer, do processo em que essa Constituição se estabeleceu e da correlação de forças. Eu digo,
pela correlação de forças inicial da Constituinte, ela não teria a menor possibilidade de votar essa Constituição. Pelo contrário, logo no início se constituiu o Centrão. O setor mais conservador atraiu o centro. E aí ia ser uma Constituição altamente conservadora. As coisas que eles propunham eram um negócio assim, impressionante. O que é que aconteceu? Havia um instituto lá em Brasília que estava identificando a nota dos parlamentares, e nós, parlamentares progressistas, resolvemos exatamente botar painéis com o nome dos parlamentares que estavam votando a favor e contra os trabalhadores. Isso exerceu uma pressão fortíssima sobre os parlamentares de centro, e eles migraram para compor o setor mais progressista, e resultou, então, numa Constituinte de perfil mais avançado. Por outro lado, nós temos provas recentes. Estava tramitando há mais de 7 anos, na Câmara dos Deputados, um projeto que estabelecia o voto aberto para a cassação de mandato. Nunca foi aprovado. De uma hora para outra, de uma hora para outra, foi aprovado sem um voto contra. Ué, mas o que aconteceu? Pressão popular. Ou seja, se houver pressão popular, porque lá no Congresso é o seguinte, você tem um setor conservador que esse aí não tem pressão que funcione. Você tem um setor mais progressista de esquerda que também não tem, mas você tem a grande maioria de centro que ela é passível da pressão. Da pressão econômica, do poder econômico, da pressão popular. Então, a avaliação que nós temos é que só será possível uma reforma política democrática se nós conseguirmos ganhar o coração e a mente do povo brasileiro pela importância do que isso significa. Não há possibilidade de avançar na educação, na saúde, não há condições de avançar numa reforma da democratização dos meios de comunicação, na questão da reforma tributária democrática, se você não resolver a questão de por onde essas questões são decididas. Enquanto essa Constituição for essa que nós estamos aqui comentando, isso se torna impraticável. Então nós achamos que nós temos que criar um grande movimento cívico. Nós temos que exatamente convencer a sociedade de que está em jogo o futuro do Brasil. E mais, esse sistema está em crise e nós não sabemos onde isso pode chegar. Ou nós encontramos uma válvula para dar solução a isso, ou ninguém sabe onde é que o país vai parar. Essas manifestações são indicativas do grau de rebelião, de revolta da sociedade. E às vezes uma revolta sem a pessoa saber direito também qual é o caminho. Porque junho era insatisfação, mas para quê? Não tinha claro. E quando não tem claro, isso pode ir para qualquer lado. Pode avançar e pode retroceder também. A Alemanha nazista foi assim. Quer dizer, a coisa começou a complicar muito, aí a pouco chega um maluco lá, toma o poder, sei lá. Então eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a ASP tem, a OAB tem, quer dizer, a prefeita tem, a vice-prefeita na condição de prefeita, aqui o Haddad, enfim. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade do seguinte: não se trata de discutir uma reforma política para garantir, porque você vai conversar com um deputado e ele olha para o umbigo, ele quer saber se essa reforma política ele elege ou não. Mas não dá para você discutir assim, porque aí você vai ter 500 e tantas reformas. Nós temos que pensar numa reforma que atenda às aspirações da grande maioria da sociedade. E temos que exatamente criar um mecanismo de pressão. Então nós estamos agora, vamos fazer uma reunião dia 24 agora, com a coordenação, onde vão estar presentes as principais lideranças, os presidentes de todas essas 44 entidades, para a gente definir um plano estratégico. E esse plano estratégico ele vai ter 3 momentos. A primeira etapa, nós vamos lançar um Dia Nacional de Coleta de Assinaturas. Nós queremos coletar 1.500.000 assinaturas para um projeto de iniciativa popular. Então estamos definindo a data, talvez seja 12 de novembro, mas ainda não está claro. E nesse primeiro momento, que seria a primeira fase da campanha pela reforma política, nós vamos nos dedicar a discutir, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, entrar no mérito, quer dizer, ir na razão dos formadores de opinião pública. Então vamos em universidades, escolas, igrejas, entende? Vamos em todos os lugares, sindicatos, né? Vamos mobilizar as entidades do movimento social para fazer um grande debate sobre o conteúdo dessa reforma política. Né? E nesse sentido, então, nós vamos também construir uma cadeia de órgãos de divulgação dessas entidades. Televisão, rádio, jornal. Vamos procurar entrar em contato com televisões públicas para ganhar para essa campanha, com aquelas entidades privadas e televisões privadas que tenham abertura. Enfim, vamos fazer uma campanha de esclarecimento. Vamos fazer uma cartilha também para essa coisa ser colocada de forma mais didática e que possa, digamos, chegar à grande maioria da sociedade. No segundo momento, nós vamos fazer mobilizações aí de rua. Nós vamos fazer mobilizações de rua. Só para vocês terem ideia, no lançamento,
Dia Nacional de Coleta de Assinatura, nós estamos acertando, os presidentes dessas, todas as entidades vão para a rua em Brasília para coletar diretamente. Vai um bispo, um cardeal, junto com o presidente da OAB, da UNE, etc., para a rua. Aliás, o Papa disse que agora é para o pessoal ir para a rua, então já está acertando, vamos fazer isso lá em Brasília. Né? Para dar uma demonstração do grau de engajamento dessas entidades, para a sociedade perceber que a coisa não é para brincar. Estamos querendo criar um movimento amplo na sociedade. Então, nesse primeiro momento, além da coleta de assinatura, nós vamos exatamente desenvolver esse trabalho de debate. No segundo momento, nós vamos o seguinte, porque nós já coletamos, como eu disse, o apoio, a assinatura de 161 parlamentares. Mas nós queremos refazer isso. Vamos sentar com cada parlamentar e dizer para ele, leia o projeto, analise e tal, e queremos aqui a sua assinatura, se você assume o compromisso de votar o projeto. Claro, sempre assim, projeto nas linhas gerais, quer dizer, você vai, a hora que ele chegar na Câmara, certa coisa daqui, dali e tal, mas um compromisso com a linha geral do projeto. Então nós queremos refazer isso, porque a nossa ideia é o seguinte, a partir dessa segunda fase, nós vamos iniciar manifestações populares, que vão começar pequenas, mas certamente vão crescer. E a ideia é nós fazermos o que a gente fez na Constituinte, nós vamos botar painéis com o nome dos deputados que assumem compromisso de votar nessa proposta. Então a ideia é criar um movimento forte no Brasil. É forte. E a gente sabe, sem criar um movimento, quando nós começamos a falar que o projeto de nós queríamos, vários parlamentares saíram correndo porque queriam assinar. Se a sociedade se movimenta, né? E eu acho que essa compreensão de que só essa união ampla, uma união que está acima dos interesses de partido, acima de interesse de igreja, de grupo, mas que diz respeito ao futuro do Brasil, se a gente consegue criar essa mística, eu acho que nós conseguimos fazer um movimento de peso, e aí nós vamos exatamente através dessas manifestações. Eu quero dizer que participei nas Diretas Já. A Direta Já começou com uma manifestação pequena, aliás, lá em Goiás, no meu estado, e foi crescendo. Aqui em São Paulo foi feita uma manifestação de 300 mil pessoas, né, que foi crescendo, crescendo até a manifestação final de quase 2 milhões aqui em São Paulo. Não sei, é claro, essa questão das Diretas Já tinha uma situação muito particular. Não estou dizendo que a gente tem expectativa de que seja, mas também queremos fazer algum tipo de mobilização expressiva, para que num terceiro momento a gente possa então chegar com essas 1.500.000 assinaturas num grande ato político em Brasília para exatamente, digamos assim, solicitar da Câmara dos Deputados que o projeto de iniciativa popular tenha um caráter de urgência e preferência no processo de votação. Queremos colocar isso na pauta. E estamos, digamos, discutindo qual seria o prazo que a gente deveria, digamos, ter como referência nisso. A ideia seria 1º de maio do ano que vem. Uma referência para coletar 1.500.000 assinaturas. Isso nós não fechamos, alguma dessas coisas. Nós estamos nessa reunião do dia 24, nós vamos fechar, mas a ideia seria isso. Então, agora, não é uma coisa da OAB só, não é uma coisa da CNBB ou dessas, é uma coisa da sociedade brasileira. Então, nós todos temos que nos convencer da oportunidade disso, do engajamento nessa luta. E se a gente pega o projeto e começar a botar muito defeito, nós não vamos a lugar nenhum, porque não tem nada perfeito. É claro que algumas coisas terão que eu mesmo não concordo com tudo que está ali, mas concordo com as linhas básicas. E é isso que se trata, é você unir. Direta Já é a questão geral, você une ali e depois você... Direta Já, mas quem é que vai ser eleito na Direta Já? Não sabe. Vocês Direta Já e foi eleito o Collor. Então, não foi bom Direta Já porque o eleito foi o Collor. Não é. Então é isso aí. Quer dizer, eu espero que esse debate aqui, que a gente possa ouvir a opinião das pessoas. O Moro certamente já tem várias questões aqui que ele quer exatamente polemizar. Está aqui na mesa, está aqui a Nádia também, vocês. Fico à disposição para que a gente possa trocar algumas ideias sobre isso.